No capítulo 7, os três meninos aparecem no próprio funeral. A cidade inteira comemora e o plano de Tom, mais uma vez, dá certo. Capítulo 8. Depois dos acontecimentos daquela manhã de domingo, Tom, Huck e Joe eram cumprimentados por todos na cidade, mas tinha uma coisa que ainda incomodava Tom e Huck: o julgamento daquele bandido que não tinha matado o doutor. O que nós vamos fazer, Huck? Se ele for condenado à morte, nós também vamos ser um pouquinho assassinos. As pessoas estão achando que ele matou o doutor e o julgamento ainda nem começou. Acho que não tem nada que a gente possa fazer. Tem sim, Huck. Você vai querer se sentir assassino ou vai querer salvar a vida de um homem? Se a gente salvar a vida dele, nós vamos perder a nossa, porque outro bandido vai nos matar. Eu prefiro morrer em paz do que viver com essa culpa, disse o Tom com uma voz bem séria. Então você faz como você quiser, só não me mete em confusão. O Tom estava querendo muito ajudar aquele bandido que não tinha matado. Foi até visitar ele na cadeia e viu como ele estava lá, atirado no chão, deprimido e sujo, enquanto o outro, aquele que tinha matado, estava livre na cidade. Tom Sawyer sentia que não podia carregar a morte daquele bandido nas suas próprias costas. Ele tinha que fazer alguma coisa. Na manhã do julgamento, toda a cidade lotou o tribunal. O promotor era um senhor velhinho, de barbas e cabelos brancos, e uma capacidade enorme de fazer muitas perguntas. E ele perguntou para o réu: O senhor estava no cemitério municipal na noite do crime? Sim, eu estava. Pode então nos contar o que o senhor foi fazer lá? Eu fui cavar um túmulo. Cavar um túmulo? Que interessante! O senhor, por acaso, é arqueólogo? O quê? Por qual motivo o senhor estava violando a sepultura do honrado Ross Williams? Que Deus o tenha! Foi o Dr. Robson que contratou a mim e o meu colega para roubar o corpo do Ross. O doutor precisava estudar o cadáver. Então escutou-se um em toda a plateia. E no meio daquelas perguntas, a situação estava ficando cada vez mais difícil para o réu. Uma situação que só piorava. Senhor Potter, esta faca pertence ao senhor? Sim, eu... Responda apenas sim ou não. Sim, é minha. E como o senhor explica que a sua faca suja com o sangue da vítima apareceu do lado dela? Eu esqueci a faca lá. Você matou Ross Williams e fugiu. E durante a sua fuga esqueceu ou deixou cair a arma do crime, voltando na noite posterior para buscá-la, certo? Não, eu não matei Ross. Foi o meu colega que deve ter apunhalado ele, enquanto eu estava inconsciente. O réu negou o seu envolvimento no crime e o julgamento estava se encaminhando para a sua condenação, quando o juiz mandou chamar Tom Sawyer, que tinha se apresentado como testemunha ocular do assassinato. A população ficou muito curiosa naquele momento
querendo saber o que é que Tom Sawyer tinha visto. E o promotor então começou a interrogar. Thomas Sawyer, onde estava o senhor no dia 17 de junho à meia-noite? Eu estava no cemitério municipal. Por quê? Eu fui até lá para ver fantasma. O senhor sabe, né? Levando o gato morto, né? A cidade inteira caiu na risada. E o promotor ficou furioso. Thomas Sawyer, em que parte do cemitério você estava? Eu estava atrás de uma árvore, perto do túmulo do Ross Williams. O outro bandido, que estava na plateia e até então estava muito tranquilo, começou a suar e tinha que enxugar a testa o tempo todo. E o que você viu no cemitério, rapaz? Então Tom contou a história que ele viu e todos ficaram quietos escutando ele dizer como o doutor tinha acertado o réu com um soco e esse tinha caído inconsciente, enquanto o bandido, aquele que estava na plateia, apunhalava o médico pelas costas, utilizando a faca do primeiro. Quando souberam da verdade, as pessoas da plateia começaram a conversar e comentar sobre tudo aquilo que Tom Sawyer tinha acabado de revelar. O juiz do tribunal começou a pedir ordem na sessão. No meio daquela confusão, o bandido que estava na plateia saiu correndo, pulou a janela e fugiu por um bosque que tinha do lado do tribunal. O réu foi julgado inocente pelo assassinato do doutor. E a cidade mais uma vez elogiou Tom Sawyer pela sua coragem e pela sua sinceridade. No entanto, os próximos dias daquele menino não foram tranquilos, porque ele sabia que o bandido estava à solta e muito possivelmente estava querendo vingança.